Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Muito bem, a tia espera que todos estejam se cuidando. E lembrando que essa pandemia ainda não acabou, tá certo? Ainda não tem vacina para este vírus. Então se cuide, fique em casa, só saia se for necessário, tá certo? Vamos então começar as nossas atividades, mas antes vamos cantar uma musiquinha. Vamos lá? A roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira pela cidade. A buzina toca, 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 toca. A buzina toca, toca pela cidade. Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Os passageiros sobem e descem pela cidade. O neném no ônibus chora, 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 chora. O neném no ônibus chora, chora pela cidade. A mamãe acalma o neném, acalma o neném, acalma o neném. A mamãe acalma o neném pela cidade. A roda do ônibus põe, 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 põe. A roda do ônibus põe, põe, põe pela cidade. A buzina bi, 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 bi. A buzina bi, bi, bi pela cidade. Os passageiros yupi, yupi, yupi. Os passageiros yupi pela cidade. O neném no ônibus boa, 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 boa. O neném no ônibus boa, boa, boa pela cidade. A mamãe a mamãe pela cidade. Todos no ônibus vão felizes, vão felizes, vão felizes. Todos no ônibus vão felizes pela cidade. E aí? Tudo bom com vocês? Cantaram a musiquinha junto com a tia. Tá todo mundo animado para a aula de hoje, né? Vamos ver o livro de matemática, tá certo? Nosso livrinho de matemática, tá? E no livro de matemática vamos estar abrindo na página de número 84. Página 84 do nosso livrinho. E vamos ver o assunto números ordinais. Números ordinais. O que será isso? Hã? O que será números ordinais? Pelo nome já dá para ver que são números, né? Números. Ordinais, de ordem, né? É o sentido de organizar, de ordenar, de colocar em posições, tá certo? Vamos ver números ordinais. Por exemplo, já queria dar um exemplo a vocês. Por exemplo, se a gente vai para uma fila, a fila de entrar na escola, na sala de aula, a fila de ir para o recreio, vamos sair da sala, fazer uma fila. Quando a tia faz uma fila, a gente coloca as crianças em ordem, né? Vamos colocar, por exemplo, a primeira criança, as primeiras vai ser as meninas, depois os meninos, as ordinais, o primeiro, o segundo, o terceiro. Às vezes a tia coloca o menor na frente, o primeiro é o menorzinho, depois o maiorzinho, lembra? Depois o outro, né? Vamos colocar em ordem, ordinais. Então, às vezes a tia faz, primeiro vai o infantil 3, né? Vamos por ordem. Primeiro infantil 3, segundo primeiro ano, né? Então, vamos estar vendo o primeiro, o segundo, o terceiro, tá certo?
Por exemplo, também, se a gente for a uma biblioteca e a tia dizer assim, vamos organizar esses livros, vamos colocar na ordem da direita para a esquerda. Qual será o primeiro livro? Então, a gente vai estar lá procurando o livrinho, colocando todos na sua ordem, não é verdade? Na fila no banco, primeiro os idosos, depois os deficientes, segundo os deficientes, o terceiro, mulheres grávidas, por exemplo, né? Então, isso aí são exemplos de como organizar por números ordinais, né? Vamos organizar uma fila de um banco, a fila da merenda, a fila do recreio, né? Organizar filas. Vamos organizar livros nas prateleiras. Então, podemos colocar alguns exemplos, como também, por exemplo, colocamos 3 crianças, vamos estar correndo, vamos ver quem chega à cozinha primeiro, ao pátio, né? Então, sai da sala, 3 crianças correndo até o pátio. Quando chegar no pátio, a tia vai perguntar quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem chegou terceiro, né? Então, aí vamos ver qual foi a ordem, quem chegou, né? Primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Então, vamos ver também uma outra forma de usar os números ordinais, né? Por exemplo, se a tia pede para vocês empilhar os brinquedos, primeiro vamos colocar os brinquedos maiores, segundo os brinquedos médios, terceiro os brinquedos menores, porque vai estar aí apoiados, né? Então, existem várias formas de nós estarmos aí usando os números ordinais, como também no calendário. Qual é o primeiro dia da semana? Qual o segundo dia da semana? O primeiro dia da semana, domingo. O segundo dia da semana é a segunda-feira. O terceiro dia da semana, a quarta-feira, né? E aí vamos colocando por ordem os números, tá certo? Também podemos organizar por altura. Primeiro da fila, a criança menor. Segundo da fila, a criança maior. Ou ao contrário. Primeiro da fila vai ser a criança maior, o segundo a menor. E fazer aquela escadinha. Certo? Então, vamos estar assim usando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, certo? Dependendo da quantidade de objetos que vamos estar aí usando, vamos estar colocando os números e usando também essa colocação, né? De primeiro e segundo, tá certo? Ok? Então, vamos estar aí lendo o nosso livrinho. Preste atenção à leitura e vamos lá. Observe a corrida abaixo, depois responda as seguintes perguntas. Tem umas crianças correndo aí numa fila e tem um nome chegada. A pergunta é: o primeiro é Tiago, o segundo Paulo, terceiro Patrícia, quarto Ana, quinto Júnior, sexto Mateus, sétimo Felipe, oitavo Thaís, nono Pedro e décimo José, certo? Então, tem aí essas crianças que estão correndo nesta numeração, começando da chegada até o final da fila das crianças correndo. Então, primeiro, quando colocamos o número 1, escrevemos primeiro, depois segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Quem chegou em primeiro lugar? Quem foi? Foi o nosso amigo Tiago. Tiago chegou em primeiro lugar. E quem chegou em décimo lugar? Foi José. Então, vamos ter aí uma ordem, a colocação em números ordinais.
Vamos passar para a página 85 e vamos observar a sequência abaixo. E depois marcar com um X as respostas corretas, tá certo? Vamos observar o seguinte. Temos aí uma bicicleta, moto, caminhão, navio e avião. Bicicleta, moto, caminhão, navio e avião. E aí temos a primeira figura. É um caminhão ou uma bicicleta? Você vai estar marcando um X. A segunda figura é uma bicicleta, é uma moto ou é um navio, ou um barquinho. A terceira figura é um barco ou um avião. E a quarta figura é um navio, é um barco ou um avião. Então, você vai estar marcando aí um X na colocação de cada uma dessas figuras, tá bom? E abaixo, marque um X, o primeiro dia do mês do calendário. Abaixo, aqui está colocado um calendário, tá certo? E você vai marcar o primeiro dia do mês. Qual é o primeiro dia do mês? Qual é o primeiro dia da semana? Né? Então, você vai estar marcando aí. Primeiro dia, o número 1 está no primeiro dia da semana aqui, tá bom? E você vai estar fazendo um X. Na página 86, você vai observar quantas pessoas estão na fila para entrar no museu. Tem uma fila aí, se você observar no seu livro, você vai encontrar uma fila, tá? E nessa fila você vai estar contando quantas pessoas estão na fila para entrar no museu. E vai responder, vai circular a primeira pessoa da fila, faz um círculo. Depois, você vai marcar um X na terceira pessoa, vai marcar um X. Depois, vai desenhar, vai riscar a quinta pessoa. E depois, desenhar na fila a nona pessoa. Você vai desenhar uma pessoa a mais na fila, tá certo? Que vai ser a nona. Depois você vai observar a ordem dos objetos que estão expostos no museu. Temos aí uma coroa, um chapéu, uma cadeira e um quadro. Aí você vai marcar com um X a resposta a cada pergunta. A primeira, o chapéu está em primeiro ou em segundo lugar? O chapéu. Você vai marcar um X, está em primeiro ou está em segundo. O quadro está antes ou está depois do chapéu? Se o quadro estiver antes, marca o X no nome antes. Se o quadro estiver depois, marca o X depois. Qual é a posição do trono? É a primeira, a terceira ou a quarta colocação? O trono, que é essa cadeira aí, certo? Se colocássemos mais uma peça depois do quadro, qual seria a posição desta peça? Depois do quadro, se colocássemos outra peça, que posição seria? Nós já temos 4 peças em exposição, se colocássemos a próxima, seria a quinta peça, tá certo? Então, você vai estar aí respondendo também essa questão. Vamos passar para a página 87 e vamos observar a ordem das flores do jardim do museu. Temos aí um jardim com várias flores. Na primeira fileira, a segunda fileira e a terceira fileira. Você vai estar pintando de vermelho as flores que estão na primeira fileira, vermelho. Na segunda fileira, você vai estar pintando as flores de amarelo. Na terceira fileira, você vai estar pintando as flores de azul, certo? E depois você vai observar as cenas de uma família indo ao museu e numerar na ordem em que elas acontecem, tá certo? Tem uma família aí que está indo ao museu. Você vai ver qual é a primeira ação, qual a segunda. Primeiro, eles saem de casa, entram no carro, depois dirigem o carro, depois descem do carro e entram no museu. Então, vai colocar primeiro, segundo, terceira e quarta ação que eles vão fazer para estar chegando aí ao museu. Tá bom, meus amores? Então, ó, capricha na atividade. Se tiver dúvida, pede para a mamãe voltar o vídeo, tá certo? Então, preste atenção, faz tudo direitinho e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau!